Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és santo, Senhor. Pela tua palavra, Pai. Oh, sim, Senhor. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Santo, Santo. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos adorá-lo mais um pouco. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Ele é digno de ser exaltado. Ele é digno de ser glorificado. Obrigado, Senhor. Na cidade do nosso Deus, no santo monte, a alegria de toda é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ajuda contra o inimigo. Isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer. Alma em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
da terra. Aleluia. Oh, sim, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Queremos exaltar e engrandecer o Teu nome e a Tua palavra. Obrigado por essa noite maravilhosa, Pai. Noite de milagres, noite de cura, noite de restauração, noite de transformação, noite de revelação da Tua palavra, noite de esclarecimento. Sairemos daqui fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Muito obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Que bênção. Aleluia, glória a Deus. Amém. Boa noite, graça e paz. Eu estava com muita saudade de vocês, mas estava conectado, viu? Não perdi nada. Eu estava ligado em tudo, vendo todas as coisas. Glória a Deus pela tecnologia que nos faz nos aproximar, né? Quando nós estamos numa condição onde não podemos ficar fisicamente juntos, mas dessa forma a gente pode estar se alimentando também. E foi muito bom nesse tempo de descanso com a família, com os meus familiares, meus pais, minhas irmãs, meu irmão, e a gente pôde passar esse período, né, desde o dia da primeira ceia do ano, em que eu ministrei aqui, não tive mais por aqui. Esse período a gente ficou lá em João Pessoa, mas na verdade, como o pastor Marcelo disse, eu não estava de férias na PRF, então estava indo e vindo, foi bem mais corrido do que os meus dias normais. Viajei um bocado daí, rodei, eu acho que pelo menos uns 3.500 quilômetros só de viagem, para lá e para cá. Mas o Senhor renova as nossas forças, fui reabastecido, amém? E estamos aqui para tocar fogo. Amém. Glória a Deus. Estava com muita saudade de forma presencial e eu continuo com saudade de alguns que eu observo que por um motivo ou outro não estão vindo presencialmente. A gente entende algumas situações, mas a gente não pode se conformar com isso. Amém? E a igreja é para estar junta, unida e de forma presente, conectado, como lenha numa fogueira. Se você tira a lenha da fogueira e deixar ela um pouco de tempo fora daquele ambiente onde estava havendo aquele arder do fogo, por um pouco de tempo aquele graveto começa a esfriar e começa a ficar preto. E ele não vai ter mais o fervor, mas quando está junto da fogueira ele pega fogo. Então que você está nos assistindo, né, pelo YouTube, por um motivo ou outro, não está podendo vir, ok, a gente compreende, mas a gente vai estar orando para que seja muito breve o tempo de você não poder estar conosco, porque a vontade de Deus é que estejamos juntos mesmo, recebendo da palavra, mas também recebendo da unção da associação. Existem coisas, amados, que a gente só recebe junto, só recebe perto um do outro, sabe? Esse tipo de situações que hoje em dia tem ocorrido, muita gente tem feito amizade pela rede social, né, por coisas como essa, e alguns se frustram depois que conhecem, porque pela rede social às vezes pessoas mentem, pessoas dizem coisas que elas nem estão vivendo daquela forma. Eu não sei, muitas vezes você fica impactado com tantas mensagens, são tantas mensagens bonitas, pessoas rindo, pessoas colocando coisas no Instagram, em tanta coisa lá, e de repente se você vai falar de forma presencial, essa pessoa está arruinada espiritualmente, emocionalmente, e ali é só uma fachada. Você sabia que tem gente que não consegue de forma presencial externar o que tem no coração? Aí ele encontra esse subterfúgio para estar colocando para fora aquilo que ele não consegue de forma presencial. E muitas vezes ele verdadeiramente está falando coisas, externando coisas que nem tem vivido. E isso é muito sério. É importante estarmos juntos, é importante um momento como esse. Amados, é importante um culto, porque em um culto como esse, Deus não desperdiça oportunidades. Eu não sei como você vem para um culto, eu não sei qual a expectativa que você gera, ou se você só pensa em vir, porque afinal de contas é o domingo à noite e é o culto de Santa Ceia, eu não quero perder.
Irmão, se for só pensando nesse parâmetro aí, nessa vertente, quero te dizer, o máximo que você vai receber é uma palavra boa, você vai ficar animado, mas não vai fazer muita diferença na sua vida. Agora, a partir do momento que você gera uma expectativa, independente de quem vai estar aqui em cima, porque os vasos mudam, mas o Deus é o mesmo. Independente disso, irmão, se você se fixar e colocar diante do Senhor, Pai, te dou graças porque hoje tem culto e hoje a palavra vai ser especificamente para mim. Eu vou receber tudo e um pouco mais. Eu vou sair transbordando, irmãos. Antes de você chegar aqui, Deus já está fazendo algo na sua vida. Porque você começa a cultuar o Senhor em casa. A gente não cultua o Senhor só em um ambiente como esse. Agora, um ambiente como esse tem uma atmosfera que traz uma influência positiva para nós. É em um ambiente como esse que a gente aprende a lidar com coisas que sozinhos a gente não consegue. E a gente vai aprender, vai absorver, vai receber. E se a gente acatar e colocar em prática, a gente vai ter os resultados. E eu hoje vim com a incumbência, né, de estar dando abertura a esses domingos do mês de fevereiro, domingo da palavra, e a gente gera tanta expectativa, irmãos, cada ano que inicia, por tantas coisas que podem acontecer, vidas que podem ser alcançadas e também vidas que podem ser transformadas através do Rema Brasil. Por quê? Porque nós sabemos que a escola Rema, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, veio como uma direção do Espírito para transformar vidas mesmo. E essa escola, de fato e de verdade, tem mudado a história de muita gente. Amém? Alguns de vocês podem pensar, e eu mesmo conheço vários, se você perguntar. Eu posso até lhe dar nome, sobrenome, talvez até lhe dar o endereço, de pessoas que fizeram o Rema e hoje estão desviadas. E você pode dizer, aí, pastor, pessoas fizeram o Rema e estão desviadas. Tinha crente que estava nesse carnatal agora. E aí? Que fez Rema, que estão desviadas, que estão andando de forma dissoluta. Mas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, teve pessoas, na verdade, teve multidões que andaram junto do Rema há mais de 2000 anos atrás. E no final da caminhada, essas pessoas se desviaram. Elas não continuaram. Não é quando eu falo que andaram com o Rema, eu quero que você entenda que eu estou falando de Jesus. A palavra encarnada, a palavra, o verbo que se fez carne e andou nessa terra. E ele estava pregando para tantas pessoas, ensinando tantas pessoas, fez discípulos. Ou seja, discípulo significa pessoas que vão andar como o mestre, que vão receber aquela palavra e vão fazer a mesma coisa. E infelizmente alguns deles se desviaram no caminho. Então não é a questão de pessoas que estão afastadas, de você questionar se o Rema é bom ou não. Agora, que tal você olhar para aqueles que ousaram fazer e ousaram decidir colocar em prática aquilo que receberam? Aí eu tenho uma infinidade de pessoas, uma grande maioria, para não dizer mais de 90% de pessoas que fizeram e não se arrependeram. E que suas vidas foram transformadas, que a sua casa foi transformada, suas finanças foram transformadas, a sua saúde ele mantém, porque ele conheceu através da palavra, e ele pode manter através da palavra. Amém? Fica fácil, irmãos, quando nós temos o conhecimento e queremos usar esse conhecimento. E decidimos usar esse conhecimento. E hoje eu quero compartilhar um pouco de você sobre conhecendo a verdade mesmo. De mostrar para você que não adianta. Tiago, o apóstolo Tiago, ele disse, olha, você não pode ser ouvinte negligente, mas operoso praticante. Então pode acontecer hoje essa quantidade de pessoas que aqui está, alguns saírem pior do que chegaram. Porque não é pelo que está ouvindo, é como estão ouvindo. Jesus disse, vede como ouvis. Certa vez alguém chegou para o irmão Reagan e disse, você sabe que você vai dar satisfação a Deus por tudo aquilo que você tem ensinado? Ele disse, eu sei. Aí o irmão Reagan olhou para ele e disse, agora você sabe que também você vai dar satisfação por tudo que você tem ouvido?
Irmãos, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, ela corta aí, ela corta aqui. Amém? E ela transforma. Se existe algo que transforma, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai onde ninguém pode ir. Amém? A palavra é viva e é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Não existe bisturi que o homem criou que divida alma e espírito. Não existe tecnologia suficiente para dividir alma e espírito, mas a palavra de Deus tem esse poder. Juntas e medulas. E essa palavra é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Então essa palavra vale o quanto pesa. E todo cristão, amado, precisa ter o fundamento da sã doutrina. Olha, eu fico admirado com crentes do Verbo da Vida que não pensam em fazer o rema. Eu não entendo isso, porque no dia que eu entrei no rema, no dia que eu entrei no Verbo da Vida, e eu comecei a ouvir sobre o rema, sobre a escola rema, e comecei a ver pessoas que entraram no rema, e que foram transformadas. Eu conhecia pessoas, irmãos, antes do rema, e conheci depois do rema. E eu, sem o conhecimento, ficava com muita vontade de fazer, mas sem fé o suficiente para ousar tomar uma posição em Deus, e eu ficava sem fazer a matrícula. Não era pela questão financeira, mas era pela questão mesmo do trabalho. Eu já dei esse meu testemunho aqui. Naturalmente falando, pelo regulamento do rema, em virtude na época, a minha escala ser 12 por 24, 12 por 48 na PRF, eu não tinha condições de cumprir aquilo que era estabelecido no rema. Então, naturalmente falando, e sem fé o suficiente para tomar uma posição, sem entender que Deus ele só age depois que a gente dá o primeiro passo. Irmãos, andar em fé não é esperar Deus fazer alguma coisa, é você fazer alguma coisa e Deus fazer o resto. Você precisa entender isso. Se Moisés não colocasse aquela vara na água, a água não se dividia. Não foi Moisés que dividiu a água, mas ele deu a condição para Deus dividir a água. Andar em fé é você tomar uma posição que, naturalmente falando, você sabe que não vai ter como resolver, não vai ter como fazer. Muitas pessoas têm se emperrado em ousar, irmão, nem pegar o papel da inscrição da matrícula, pega, porque afinal de contas ele está olhando para o bolso, está olhando para a conta corrente, está olhando para a conta de energia. Então isso impede do agir de Deus, impede de Deus manifestar a sua glória naquela área, porque, irmãos, fazer uma escola como essa, pastor, mas é porque eu preciso orar. Existem coisas, irmãos, que nós não precisamos orar. Porque a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da sua verdade. Chegar ao pleno conhecimento da sua verdade implica em você dar um passo onde você precisa se expor à unção de ensino. A igreja, irmãos, e toda igreja deveria ter, ela tem cultos que ensina. E tem que haver isso mesmo. Mas existe algo diferente no centro de treinamento bíblico. Existe uma direção. Deus não desperdiça, eu falei aqui, Deus não desperdiça oportunidades. Se existe uma escola com esse propósito, irmãos, é para que a nossa cabeça seja aberta, para que a palavra penetre, ela vá até o coração e o inimigo não consiga mais roubá-la. E só você fazendo algo intensivo, para que você possa, sabe, mergulhar. Possa ser que numa igreja como a nossa, a gente com os cultos que nós temos, uma quinta, um domingo pela manhã, um domingo à noite. Talvez você não consiga vir esses 2 dias da semana, não é, para o culto. Talvez você só consiga vir no domingo à noite. Talvez você só consiga vir no domingo de Santa Ceia.
Eu quero te dizer, irmãos, como é que você pode ficar de pé? Como é que você ousa dizer que está andando na palavra, se você só consegue ouvir um culto? Quando a Bíblia fala que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. Quando a Bíblia diz que a igreja primitiva, diuturnamente, eles estavam de casa em casa e na igreja, recebendo da palavra. A gente via que eles não tinham nada em comum, que eles cresciam, que avançavam, havia empatia dos de fora em relação a eles. Todo mundo prosperava, tudo estava funcionando, os dons estavam em manifestação, e a gente, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas deixa eu te dizer, irmãos, a igreja primitiva não tinha 10% da estrutura que hoje nós temos. A igreja primitiva não tinha, por exemplo, a Bíblia em forma compilada para lê-la. A igreja primitiva não tinha a condição, a facilidade que hoje nós temos. Mas a Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas a sedenta todo amargo é doce. Tem pessoas que têm anelo, desejo, fome, sede por aquilo que a gente tem sobrando. E essas pessoas fazem de tudo para receber. E muitas vezes a gente, no primeiro empecilho, na primeira circunstância que se levanta, no primeiro senão que se levante, a gente recua. Não, no próximo ano eu vejo se eu consigo fazer. E o próximo ano chega, e o próximo ano chega, e o próximo ano chega, e você continua empancado, espiritualmente falando. É tempo, irmãos, de uma nova estação. É tempo da gente avançar. E eu sei que uma boa parte de nós já temos o rema. E o que é que temos feito com o que temos? Porque não é o fato só de a gente entrar os 2 anos em uma sala de aula e durante 2 anos ouvirmos palavras como, por exemplo, Fundamento da Fé, 7 dias, 2 horas aula dia, 14 horas só de um assunto específico, irmãos. Manifestações do Espírito, como o pastor Marcelo falou aqui. Você entender de como você pode e deve se mover no Espírito. Que não são só os ministros que se movem. Que você vai entender e desfrutar, sabe, de assuntos que vão fazer com que você comece a entender quem você é, o que você tem, o que você pode e o caráter de Deus. Tem pessoas que ficam boquiabertas e vêm conversar comigo quando eu estou ensinando, principalmente pessoas de outras igrejas, quando ouvem uma palavra que a gente recebe aqui direto, e a gente diz só uma coisa que para a gente é tão simples, mas para quem não conhece, irmãos, é algo valoroso demais. Para quem não conhece e vivia o tempo todo dizendo que Deus mata, que Deus fere, que Deus quer ver você numa condição ruim. E aí você simplesmente descortina esse conhecimento distorcido que essa pessoa teve durante a vida inteira dela, e com um versículo, porque esse versículo vai ter uma unção que traz a revelação, porque afinal de contas essa pessoa tem a Bíblia. E essa pessoa já deve ter lido aquele versículo várias vezes, que Deus não muda, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. E a gente mostra e diz, olha, doença não vem de Deus, mas essa pessoa vivia dizendo que Deus mata, essa pessoa vivia dizendo, ou está dizendo, que a pandemia veio de Deus. Como hoje pela manhã o pastor Valdeclésio dizendo que pessoas estão aí nos YouTubes da vida, dizendo que Deus está julgando o povo com a pandemia. Não, Deus não está julgando não. Irmão, se Deus julgasse, não tinha ninguém vivo se brincar. Não, Deus está sendo misericordioso, de nos dar a oportunidade, de com portas abertas, podermos ouvir uma palavra que transforma a cidade. Transforma a família,
Irmãos, quando eu botei os pés no rema, só tinha eu e Lucerna e minha irmã mais nova e o marido dela. Mas com o passar do tempo, como milho de pipoca, cada um foi explodindo. E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor, a família toda entrou no rema. Mas quando nós fazíamos o rema, nós criticávamos quem estava fazendo. Quando estávamos fazendo, éramos criticados pelos nossos familiares. Mas porque eles viram transformação na nossa vida. Porque eles viram que a gente decidiu botar em prática aquilo que está escrito, coisas começaram a mudar. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 8. Tem gente que se gaba e diz, eu nasci no Evangelho, com 60 anos de idade. Nasci no Evangelho. Se você for falar a palavra para ele, misericórdia. Queridos, o que vai trazer maturidade para você não é o tempo cronológico que você é crente. Eu vou repetir. O que vai trazer maturidade espiritual para você não é o tempo cronológico que você tem. Tem pessoas que podem se converter hoje, e decidir chegar ali, pegar uma ficha e fazer a matrícula. Daqui a 2 anos, eu lhe garanto, que pessoas que têm 15, 20 anos de evangelho, mas não se expuseram ao ensino da palavra, se forem conversar com essa pessoa de 2 anos, eles vão levar A Bíblia diz em João, no capítulo 8, verso 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha que coisa interessante. Jesus, ele foi falar algo para os judeus que já haviam crido nele. Se haviam crido é porque ouviram alguma coisa de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então eles ouviram a palavra, através de Jesus, e creram. Só que Jesus estava vendo a condição deles, e olha o que ele disse mais, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja bem, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que é que a gente vê pelo mundo afora? Venha para um culto de libertação, você vai para aquele culto de libertação, a única coisa que não tem é o ensino da palavra. Tem imposição de mãos, tem oração, não vale nada. Porque a única coisa que liberta uma pessoa é o ensino, é a unção de ensino que quebra todo o jugo de incredulidade. Por mais que uma pessoa, ela tenha um desejo, irmãos, de receber do Senhor, e ela só recebe imposição de mãos, mas ela não quer ouvir a palavra, ela não quer ouvir o ensino da palavra, ela não lê, ela não medita, ela vai receber aquela imposição de mãos. No dado momento ela pode até receber por causa da unção que está sobre a vida do ministro, mas ela não vai conseguir segurar, ela não vai conseguir reter aquilo que ela recebeu através da unção. A unção, ela pode até, diante daquela condição, mudar naquele momento a pessoa, mas se ela não tiver nada dentro dela, ela não vai conseguir dar passos. Como ela vai andar em fé? Se a única coisa que faz fé crescer é o conhecimento da palavra. Então, se é um culto de libertação, a primeira coisa, ou a principal coisa que deve ter num lugar como esse, é o ensino da palavra. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Sabe, irmãos, o autor aos Hebreus, no capítulo 5, verso 11, eu acredito que ele, quando estava escrevendo lá, em um dado momento, ele refletiu sobre o que estava acontecendo com aquela igreja, que era uma igreja que podia estar avançando mais. Você sabia que todos nós aqui, eu estou me incluindo também, sabia que a gente poderia estar muito mais longe do que a gente está hoje? Teve coisas, irmãos, na nossa caminhada, que a gente decidiu muitas vezes tirar o foco da palavra. E porque a gente tirou o foco da palavra, em um dado momento, a carreira que nós estávamos correndo, a gente, em vez de estar correndo com força, a gente começou só a trotar,
Alguns não estão mais nem trotando, só estão andando. Outros só estão engomando. Andando como tartaruga. E é uma verdade, irmãos. Só que a Bíblia diz que não é para andar, é para correr. Agora, não só é correr de qualquer forma, é correr olhando para Jesus, que é a palavra. Então, o autor aos Hebreus, ele disse aqui, no verso 11 de Hebreus 5, ele diz, olha, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Mas por que são difíceis de explicar? Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. É difícil de explicar, não é porque a Bíblia é difícil de interpretar. A Bíblia é difícil de entender. Eu fiz o Maná para essa semana falando sobre pessoas que chegam e dizem assim, talvez você já deva ter ouvido isso. Rapaz, é muito difícil ler a Bíblia, eu não entendo nada quando eu leio. De fato, irmãos, o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. E o homem que é espiritual, mas não está alinhado na palavra, ele não vai conseguir, os seus olhos não vão estar abertos, os olhos espirituais, para ele entender a vida da palavra. Mas quando ele começa a entender que a palavra, sabe, de Deus, a Bíblia Sagrada, ela quando começa a ler ou meditar, e ela está colocando os seus olhos naquele versículo, ou naquela passagem, que o autor dela está junto dele, e ele mesmo pode trazer a revelação daquilo. O Espírito Santo, irmãos, foi ele que inspirou todos esses homens a escreverem essas preciosidades para nós. E ele habita dentro de mim e de você. E ele é o mais interessado em vivificar a palavra de Deus em nós. Mas tem pessoas por aí afora que não creem nem na pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque ou receberam um ensinamento distorcido, ou não receberam nem ensinamento. No Rema você vai ter a oportunidade de entender sobre fruto do Espírito, sobre os dons espirituais, de como você se move, de como você pode receber, de como você pode dar. Meu Deus, é tanta riqueza, irmãos, que muitas vezes a gente está desperdiçando, simplesmente porque a gente tem colocado empecilho para não avançar. Então ele diz aqui, que eram coisas difíceis de explicar por um motivo, porque eles têm tornado tardios em ouvir. Pois, continuando, com efeito, quando deviam ser mestres, e deixa eu te dizer, irmãos, quando o autor está dizendo isso, quando deviam ser mestres, ele não está falando sobre o mestre nos 5 dons ministeriais. Ele está falando, olha, quando você podia já ser alguém que já estava maduro na palavra, que podia estar ensinando a outros, porque o Evangelho, irmãos, uma vez recebido e acolhido e alimentado, não é para ficar retido, é para ser espalhado, ide por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Essa mensagem não foi só para os 5 dons ministeriais, foi para todos nós, o ministério da reconciliação. Mas como eu vou reconciliar uma pessoa do mundo com Deus, se eu não conheço o meu Deus? Como eu vou reconciliar um muçulmano para Deus, se eu não tenho base bíblica para ensinar a ele, ou para mostrar a verdade da palavra a ele? Sabe o que vai acontecer? Uma pessoa desavisada, desconhecida da palavra, se ela for conversar com um muçulmano, ela corre um sério risco de se converter ao islamismo. Por quê? Porque eles têm base desde criança, é inculcado na cabeça deles a verdade que eles pregam. E é isso que nós devemos fazer em nós, nos nossos filhos e em todos aqueles que estão junto de nós. Aqueles que a gente tem a oportunidade. Sabe, Paulo diz, olha, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Fala a palavra, independente de, pregue a palavra. Mas como eu vou pregar a palavra se da palavra eu não tenho nada? Ele disse aqui, rapaz, vocês deviam já ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Isso mostra, irmãos, que não é o tempo cronológico que faz a diferença. É o tempo que eu dou a palavra.
Devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, diga pela prática. Entenda, irmãos, não é só você ouvir a palavra, não é só você vir em um culto como esse, mas é você sair daqui instigado, e você sair daqui, sabe, indignado com você mesmo. Rapaz, eu não posso mais ter fastio da palavra, eu não posso viver desse jeito. Do mesmo jeito que eu quero comer, tomar café, almoçar, jantar, eu preciso ter essa mesma fome e essa mesma sede pela palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque Jesus já nos alertou. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi Jesus que disse, irmãos. Ele ali estava, sabe, num confronto direto com Satanás, sendo tentado por Satanás. Você está pensando que a gente não é tentado, não? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E muitas vezes dormindo, tem pesadelo que você vem, o bicho vem para querer atazanar a sua vida. Agora, você tem a estrutura de mitinho, Smith Wigglesworth. Você tem a estrutura. Se Satanás hoje à noite, você dormindo, aquele sono, babando, chega babando no travesseiro, e de repente você sente aquele calor, que não é um calor normal desses 29 graus que a gente está vendo aqui em Natal. É um negócio diferente. E você começa a se sentir mal. Uma presença, uma atmosfera pesada, carregada mesmo. E de repente você abre os olhos, tudo escuro. E na cabeceira da cama está um infeliz, olhando para você e bufando na tua cara. Como você reagiria? Tem gente que ia ter infarto. Pá! Parava o coração na hora. Tim! Tinha alguns que não sabiam se corria. Tinha alguns que iam molhar a cama. Mas quem daqui ia fazer o que Mitinho fez? Mitinho teve essa oportunidade. Acordou-se no meio da noite, com aquela atmosfera pesada. E quando ele abriu os olhos, diante dele estava lá Satanás, bufando para querer tragá-lo. Ele olhou para Satanás. E ele disse: é só você mesmo. É só tu. Virou-se e foi dormir novamente. Porque ele entendia quem ele era. E ele sabia que Satanás está embaixo dos seus pés. Mas o crente que não sabe isso, irmãos, como vai reagir diante das circunstâncias da vida? Eu vi crente ao longo desses 2 anos mais desesperados do que ímpios. Eu vi crente ao longo desses 2 anos mais assustados do que ímpios. Eu vi crente ao longo desses 2 anos que ainda estão altamente amedrontados. Por quê? Porque quando veio a situação adversa, não tinha nada dentro. Até tinha o quê? Teoria. Alguns até tinham rema, mas nunca botaram o rema para funcionar. Era só conhecimento mental. Era só presunção, mas de fé não tinham nada. Porque, irmãos, não venha me dizer que andar em fé é andar tranquilo. Não, fé mexe com você. Você acha que foi fácil Abraão oferecer Isaac e pegar o cutelo para querer torá-lo no meio? Não, ali exigiu muita fé. E ele só fez aquilo porque ele cria piamente
que se ele matasse o filho dele, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Ele fez aquilo por obediência. Ele fez aquilo porque Deus disse: Abraão, sacrifique seu filho. O seu único filho. O mesmo Abraão que tinha recebido a palavra de Deus, dizendo que o nome dele ia ser mudado, porque ele agora ia ser pai de multidões. E era o único filho que ele tinha, ele não tinha mais como gerar outro. Mas se Deus falou, eu creio, e ponto final. Você sabia que aquela atitude de Abraão deu condições para que Deus entregasse Jesus por nós? Porque Deus olhou, se um homem natural me obedeceu ao ponto de sacrificar o seu único filho, eu vou dar o meu filho por eles. Aleluia. Mas o alimento sólido, final dessa passagem diz, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que é discernir o bem e o mal, irmãos? O que é você ter as suas faculdades exercitadas? É você ter um conhecimento na prática, de forma que quando a condição chegue, você saiba o que fazer. Você não fique trêmulo. Cadê o número do pastor? O número do pastor, pelo amor de Deus, como é que eu ligo para o pastor? E o pastor, e agora e o pastor? Que pastor? Irmão, o pastor dos pastores está ao teu favor. Você não precisa de nenhum homem aqui na terra. Porque o maior já habita dentro de você. Agora, pela misericórdia de Deus, Deus coloca homens aqui na terra para nos ajudar na nossa pouca fé. Mas o desejo dele, irmãos, não é que a gente use pastores, profetas, mestres, como, sabe, muletas espirituais. O desejo de Deus é que pastores, mestres, apóstolos, sabe, profetas, eles realmente se levantem no meio do povo de Deus, e com ousadia, intrepidez, eles preguem a palavra com amor, com longanimidade, com entendimento, mas eles preguem de tal forma que aquilo que eles passem, eles transmitam, para que as outras pessoas possam viver como eles estão vivendo. É como um desbravador, irmãos. O ministro do evangelho, ele deve ser como um desbravador que passa numa floresta e está tudo fechado. E ele vem com um machado, ele vem com o equipamento, e ele começa a limpar ali, ele começa a abrir um caminho, ele começa a abrir espaços, ele está abrindo um caminho, e ele agora olha para trás e diz: pode vir, que o caminho já está aberto. É por isso que Deus, ele ungiu, capacitou homens. Quando eu falo homens, estou falando de forma generalizada. Pessoas ungidas com um propósito. E nós vamos ver isso na palavra. Porque tudo de Deus tem um propósito. Eu só estou aqui, irmãos, por um propósito. Você sabia que você só está vivo porque tem um propósito? O propósito não é você passar naquele concurso. O propósito não é você casar. O propósito não é você ter filho. Tudo isso faz parte. Mas o propósito é você ser sal da terra e luz do mundo. O propósito é que através da tua boca coisas possam acontecer. O propósito de você e eu estarmos vivos aqui na terra é glorificarmos o Senhor Jesus, é apresentarmos Jesus para as pessoas. Agora, isso só vai acontecer se você tiver uma crença firme. A crença firme produz um caráter firme. E você for meia boca na palavra, irmãos, todo mundo vai achincalhar a sua vida. Qualquer coisinha, qualquer palavrinha vai ser motivo de você se desesperar. Mas se você tiver firmeza, irmão, se você tiver firmeza e raiz, faça um teste. Eu fazia muito isso quando jogava. Os gramados lá. E a gente ia treinar. E às vezes o responsável não limpou. Durante uma semana não limpou. E de repente, irmãos, aquele gramado tão bonito, tão perfeito.
de repente surgiam algumas ervas daninhas. Alguma grama que não era grama, era um mato, que não foi pensado para estar ali. Mas se rapidamente a gente ia, saía os 20, 30 jogadores, a gente saía muitas vezes, sabe, só pegava com o dedo indicador. Talvez você tenha feito isso no seu jardim. Ia lá, circulava assim e puxava. Bem rapidinho. Não precisava de equipamento, não precisava de nada, nem precisava de força. Só precisava pegar aquilo ali, puxar, você via, saía até a raiz. Nem machucava onde eles estavam. Saía só uma poeirinha de terra e rapidamente você tirava. Mas, se você deixasse ali por 1 mês, 2 meses, 3 meses, e você viesse, você ia ver que aquele mato não estava mais naquele tamanho. E se você quisesse tirar, você podia, não mais com o dedo, mas com a mão. Você se pegava com a mão, circulava com a mão. Jogava aqui, fazia todo o coisa aqui com a mão e puxava, tentava puxar e você não conseguia. Aí você botava a outra mão e tentava, não conseguia. Alguns que você conseguia, quando era tanta força que você botava, caía para trás. Pá, caía no chão. E aí vinha uma raiz muito forte e já havia um buraco. Mas a maioria dessas ervas daninhas que cresciam e não eram tiradas rapidamente, elas se enraizavam de tal forma que era necessário equipamento, como uma enxada. E aí você vinha com a enxada e você tinha que tirar na enxada. E quando você dava na enxada, você até tirava o mato, mas você machucava tudo ali que estava ao seu redor. Sabe, irmãos, a falta do conhecimento na nossa vida vai fazendo com que nós não tenhamos raízes. E a gente sem ter raiz, qualquer seta maligna, porque seta vem, irmãos. Dardos inflamados vêm, você não, pastor, mas ore por mim para isso nunca acontecer. Eu vou fazer como o irmão Reagan disse, eu vou orar para você morrer. Porque, irmão, Satanás, nem Jesus ele deixou de tentar. Ou você não lembra disso? Se Jesus foi tentado, que dirá nós, irmãos? Agora, Jesus, quando tentado, ele mostrou como nós devemos agir. Como era que ele agiu? Está escrito. Não foi hora dele impor as mãos, não foi hora dele estar orando, ele não orou. Você lembra que ele não orou naquele momento? Nos momentos que ele estava sendo tentado, naquele momento que ele estava sendo tentado, irmão, o que ficou foi o que ele tinha de palavra. No momento que as coisas apertam na nossa vida, porque apertam, irmãos, e se a gente não tiver a palavra, a gente vai ficar capenga. Quantas situações não têm se levantado, irmãos? Mas quando uma vez estamos na palavra, pode dar o que der, a gente é como bambu plantado. Dá a pancada, você vai até o chão, eita, agora não tem mais jeito, aí de repente você volta. Por quê? Porque a palavra nos faz ficar maleáveis e fortalecidos na raiz. Então, as crenças firmes produzem um caráter firme. Você sabe quem você é. Você bate no peito e acabou. Você entende verdadeiramente, porque a palavra penetrou no teu íntimo e você está usufruindo dessa palavra. Então, quanto mais conhecemos a palavra, irmão, mais nos firmamos nela, mais maturidade chega, mais a gente vai ter condições de andar de forma adulta. Não seremos mais como meninos. Agora, a Bíblia fala, eu quero que você abra lá, daqui a pouco a gente já está encerrando, mas a palavra de Deus, ela fala em Efésios capítulo 4, vá lá. Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 11. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Preste atenção, os 5 dons ministeriais foram levantados com incumbência. Qual a responsabilidade deles?
A responsabilidade deles é aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? É a igreja, irmãos, é você. Se eu estiver sentado ali e um desses ministros estiver ministrando aqui, sabe, eu estou na mesma condição de você, estou sendo aperfeiçoado porque alguém está me instruindo na palavra. Então é assim que a gente cresce recebendo da unção. A gente é aperfeiçoado com um propósito. Para quê? Para desempenhar o nosso serviço. Irmãos, você foi arregimentado. E quem te arregimentou disse: ei, você não tem a sua vida mais como preciosa. Eu quero a sua vida e você vai fazer o que eu mandar você fazer. Se você ainda está cheio de vontade, você ainda precisa morrer. Porque o crente verdadeiro não tem mais vontade própria. Porque ele tem um Senhor. E se ele tem um Senhor, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E esse Senhor que você tem, o desejo dele é que você se aperfeiçoe. Eu te pergunto, você está sendo aperfeiçoado? Ou você está querendo ser aperfeiçoado? Ou você está dando algumas explicações que para Deus até explica, mas não justifica? Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes. Ele vai dizer: eu sei, você não quer dar prioridade às minhas coisas. Eu sei, você quer continuar buscando as demais coisas. Enquanto a minha palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe que na vida de algumas pessoas aqui, a coisa vai tomar um rumo sem proporção. A partir do momento que você disser: Senhor, eu estava resistindo até hoje, mas agora eu vou fazer a tua vontade. Vai ser assim. E você vai ficar espantado diante do que Deus quer fazer na sua vida. Mas a gente precisa tomar uma posição. Irmãos, no dia que eu recebi, foi um versículo. Foi esse versículo que eu recebi. Eu passei mais de 3 anos dentro do Verbo da Vida, como centro de treinamento bíblico Verbo da Vida, que na época, até o final dos anos 90, era centro de treinamento bíblico Verbo. E eu ficava lá, e todo o ano passava, e eu, feito um mané de bota. Eu acho que nem bota tinha esse mané. Não, porque meu trabalho. Irmãos, Deus muda tudo. Deus muda, Deus é capaz de parar o tempo. E eu recebi essa palavra quando foi exposta para mim que o desejo de Deus é que todo homem fosse salvo e que chegasse ao pleno conhecimento da sua verdade. Quando eu li aquilo, eu fiz: Senhor, eu vou dar um passo de fé. Eu vou fazer minha inscrição. Eu vou fazer a minha matrícula. Mas, Pai, você sabe a minha condição lá no meu trabalho. Naturalmente falando, não tem como eu fazer. E, irmãos, na época, o delegado era um descendente de alemão, brabo toda a vida e odiava crente. E eu precisava passar por aquela circunstância. Mas eu fiz a matrícula e eu fui conversar com ele. Fui conversar me tremendo todinho, porque ainda não tinha o conhecimento de como chegar diante de um desafio. Davi já tinha conhecimento. Por isso que quando ele chegou para entregar a comida dos seus irmãos, e ele soube o que estava acontecendo, por ele ter tido experiência e ele conhecer o Deus a quem ele servia, ele disse: meu rei, não se preocupe, porque do mesmo jeito que Deus foi comigo contra o leão e contra o urso, será comigo contra esse gigante. Isso é conhecimento. Isso é andar em entendimento. E aí eu cheguei para ele, e eu disse: inspetor Eri, o senhor sabe que eu sou crente? E ele já me olhou assim, encarando, eu digo: pronto. E ele tinha um pigarro, e ele... Eu digo: pronto, agora lascou. Um homem de quase 1,90 m, forte. Vai me dar uma esculhambação aqui. Mas eu já estava lá, me tremendo todinho, mas já estava lá, agora não tem mais jeito não. O não já tinha, né? Eu disse: inspetor, na minha igreja tem uma escola assim, assado e tal. Eu fiz a matrícula e eu
precisava pedir ao Senhor aí que nos dias que eu tiver aula, que coincida com o horário de chegada, eu chegasse mais tarde, e nos dias que eu tivesse aula, que coincidia com o horário de eu saísse mais cedo. Ele olhou para mim, me encarou, e ele disse: Palhano, tem um livro de registro lá, você faz o registro todas as vezes que você sair, e você fica me devendo essa hora. E meu irmão, saí dali, gente, alegre, feliz, sabe? Cheguei em casa, rapaz, eu fui liberado, e era uma coisa tremenda. Irmãos, eu para assistir aulas, tinha dias que eu saía, sabe, do trabalho, tomava banho no posto, me encontrava com o Lucerna lá, às vezes chegava os 15 minutos de tolerância que davam, chegava lá esbaforido, mas entrava e comia aquilo que era ministrado. Uns 6 meses depois eu estava tão antenado, eu estava tão, vidrado com aquilo que eu aprendia. Era uma coisa tão maravilhosa, eu ficava encantado com cada aula, com cada disciplina. Eu ficava maravilhado, irmãos, porque na primeira eu até não entendi. Quando o primeiro professor saiu, eu fiquei triste demais. Eu digo, meu Deus do céu, não tem um professor igual a esse, não, é bom demais. Como é que pode acabar uma disciplina dessa? A gente vai, na outra aula, chega um professor, no primeiro dia, os primeiros minutos, fica a gente tudo olhando para ele, como uma vaca fica olhando para um curral novo. Porque a gente estava com a intimidade do anterior. Mas aí ele começa a falar e tal. Antes do intervalo, irmão, o anterior a gente já esqueceu, porque era tão boa a aula que aquele homem estava dando. Porque é a unção que faz isso. E a gente de repente começava a comer aquilo e tal. E 6 meses se passaram, uma reunião, 50 policiais, todo mundo fardado. A inspetoria entrou e disse: Palhano, diga, inspetor, aquele curso que você está fazendo. Pronto, eu disse, pronto, agora caiu por terra. Eu não tinha ouvido tudo ainda, né? Eu estava engateando ainda no rema. Ele disse, você é o único que está fazendo o certo. Olha aí, pessoal, a partir de hoje, enquanto eu estiver aqui, se depender de mim, você não perde mais um dia de aula e não precisa mais fazer registro nenhum. Aí, como Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, eu disse, Senhor, deixa eu entrar a escola de ministro também. No ano seguinte foi a escola de ministro. E não houve problema nenhum. Agora, se eu não tivesse dado o passo de fé, ei, irmão, dê seu passo de fé. Sabe, tem pessoas que não estão dando passo de fé por causa da área financeira. Tem gente que está, assim, roendo os dedos para bancar você, mas você não dá um passo de fé. Tem gente que Deus já tratou com eles. Você vai ser mantenedor de fulano de tal. Mas fulano de tal não dá um passo de fé. Você fica lá só esperando. Dê um passo de fé. Deus levanta homens, e eu digo, no rema, por mais que nós tenhamos aula com profetas, e temos, com apóstolos, e temos, com pastores, e temos, mas há uma unção de ensino, irmãos, que é diferente. A gente pode dar, eu posso pegar aqui, e querer dar a mesma disciplina que eu ensino no rema, nos cultos aqui, vai ter o ensino, pessoas vão ser alcançadas, mas é diferente. Porque o rema não é somente as disciplinas. Você vai estar ali envolvido no centro de treinamento. Você vai ser treinado em horários. Você vai ser treinado em coisas que você não quer fazer. E você precisa se submeter. Porque isso é treinamento. Você vai ser treinado com monitores que vão olhar com cara feia para você. Vão fazer um raio-x em você. E no início você vai ficar bicudo. Aí no final, você vai ficar, eu quero agradecer a fulano de tal. Por quê? Porque é confrontado que a gente cresce, irmãos. Igreja, uma escola como essa, serve para isso mesmo, para instigar a gente, para esticar a gente. Então eu não vou para a igreja não, porque... Não, é aqui que você vai ser mexido.
Amém? Quero que o grupo de louvor suba. Então entenda uma coisa, irmãos. O conhecimento é necessário na vida de qualquer pessoa. Ninguém está isento de se expor ao conhecimento. Agora, como eu disse, não é um conhecimento natural. Ou não é o conhecimento bíblico de você saber capítulos e versículos. Como tem pessoas que sabem, uma vez eu até contei essa história, que lá faz algum tempo, não tem mais esse programa do Jô, não é? Mas uma vez eu assisti no programa do Jô. Ele estava entrevistando um homem que conhecia a Bíblia em várias versões, e não só em português, mas em português e em inglês, no hebraico, no grego. Um homem, um filósofo, um homem altamente inteligente. E nós sabemos, alguns de vocês sabem, Jô Soares é um homem muito capacitado. E é um homem que conhece a Bíblia também. Hoje mais não, mas teve um tempo na vida de Jô Soares que ele escrevia, irmãos, ao mesmo tempo, com as duas mãos, 2 assuntos diferentes. Ele é um escritor, é autor de livros, é um homem tarimbado, um poliglota. E eles conversando entre si, Jô Soares entrevistando aquele homem, e em um dado momento, eu comecei a ver como era a Bíblia, eu me interessei. Aí ele foi e disse: rapaz, eu quero que você diga o versículo tal, do capítulo tal, de um dos livros dos profetas menores. Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, Malaquias, aqueles profetas. Eu quero que você diga um versículo do capítulo tal, por exemplo, de Amós. Aí esse homem disse: você quer em que versão? Eu vou dizer o versículo anterior, o versículo que você me pediu e o posterior. E o próprio Jô Soares ficou de boca aberta assim, admirado com o conhecimento daquele homem. Que coisa tremenda. E eu fiquei mais ainda, que eu disse: rapaz, eu leio todo dia isso e eu não me lembro. Eu tenho que abrir a Bíblia para saber onde está. Aí, o que mais me chamou a atenção, no final da entrevista, esse homem disse: eu sou ateu. Ele só faltou dizer: graças a Deus. Eu sou ateu. Irmãos, eu tinha um tio que estudava a Bíblia para confrontar. E eu digo, ele conhecia a Bíblia mais do que muitos que estão aqui. Lia e estudava a Bíblia para confrontar. Não é esse tipo de conhecimento que eu estou falando. Isso é um conhecimento teórico. Isso é um conhecimento natural. Qualquer pessoa pode ter. Tem grandes homens inteligentes aí, gênios, cientistas, pesquisadores, filósofos, que se você der a Bíblia para eles estudarem, eles vão estudar. Mas isso é apenas leitura e teoria. Mas a verdade, irmãos, é que a Bíblia, o conhecimento dela não é para ser um conhecimento apenas teórico. Fazer o rema, como alguns fizeram, não é só para ao longo de 2 anos, depois de 2 anos, ter um diploma para colocar numa parede. Isso é presunção. E tem gente que pensa assim: não. Fazer o rema, ou estar em um ambiente como esse, recebendo uma palavra como essa, é para instigar a gente, aquilo que a gente conhece da palavra, a gente viver a palavra. É a gente mudar os pensamentos através do conhecimento, de forma que a renovação da nossa mente vai transmitir algo para nós, onde a nossa crença vai mudar. E se a crença muda, o que a gente vai falar muda. Se você passar a pensar certo, você vai passar a falar certo. E quando você começa a falar certo, você vai começar a ter os resultados correspondentes com aquilo que você fala. E a Bíblia diz que
A boca fala daquilo que está cheio o coração. E do que é que você tem se alimentado? O que é que você tem botado para dentro? Bote a palavra. Bote ela para dentro. Deixe ela sair pela sua boca. E haja em cima daquilo que ela falar. Você vai ter os resultados. Está escrito, irmãos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para você saber? Não. Romanos 12:2. Veja lá na Bíblia. A sua Bíblia vai dizer, para você experimentar. Existe uma diferença entre você saber e entre você experimentar. Quando você experimenta, você vai entender de fato e de verdade a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai entender de fato que Deus é que tem pensamentos de paz, prosperidade, shalom, eirene na tua vida. Paz, saúde. E não de mal, para dar o fim que você deseja. Quando você se alimenta dessa palavra, você vai entender de fato e de verdade que há um pastor na tua vida. E o Senhor é o teu pastor e nada mais vai te faltar. Quando você entende essa palavra, irmão, e você começa a viver dessa palavra, você vai desfrutar dessa palavra, você vai ver os resultados dessa palavra. Você não vai mais ficar desmoralizado quando você vê um resultado negativo de um médico. Porque quando você olhar, você diz, eu fico com o médico dos médicos. Porque ele disse que eu tenho saúde. Ele disse que o meu corpo é templo e santuário do Espírito Santo. Irmão, você está confrontando, você está vivendo aquilo. Não é mais um conhecimento teórico. Porque no conhecimento teórico da cura, quando alguém tem um conhecimento teórico, que recebe um laudo negativo, todos aqueles versículos que falam sobre cura na palavra, parece que são apagados, deletados da mente daquela pessoa. Mas a partir do momento que ele tem esse conhecimento verdadeiro, e ele vive esse conhecimento, ele pode até morrer daquela enfermidade, mas ele vai morrer crendo. E como a palavra de Deus falou hoje pela manhã, através de Valdeclésio, vai chegar um momento, que aqui ou lá, quando formos, o nosso corpo será transformado. E nós vamos viver os melhores dias da nossa vida na eternidade com o papai. Então que tal a gente já começar a desfrutar hoje? Porque a salvação é hoje. A vida é hoje, é agora. Então o sucesso é agora, não é só quando Jesus vier nos buscar, amados, nas nuvens. Ali é o upgrade da eternidade. Mas nós já somos eternos. E nós já podemos viver da eternidade, desfrutando de saúde, paz, alegria, prosperidade, vida completa em todas as áreas. Mas o que nos dá isso é o conhecimento dessa verdade. Pilatos chegou certa vez para Jesus e disse: que é a verdade? Ele estava diante da verdade e ele não conseguia enxergar a verdade. Que é a verdade? Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E nós temos isso. E você é agraciado de poder fazer parte de um ambiente onde nós temos o centro de treinamento bíblico, que pode alargar o teu entendimento, que pode abrir o teu entendimento, os teus olhos espirituais, para que você possa realmente desfrutar de uma vida maravilhosa em todas as áreas. Amém, gente? Tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? Se você está aqui, você ouviu eu dizer pelo menos por 3 vezes que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Essa é a vontade de Deus para você. Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus como Senhor, eu quero te dar essa oportunidade, porque eu quero participar da ceia junto com você. Se você está aqui e por um motivo ou outro se desviou dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar aos braços do Pai, vem aqui na frente.
você vai ser alcançado. Deus não vai apontar o dedo para você e lhe condenar. Não, não é esse Deus que nós cremos. A ira de Deus já foi resolvida através de Jesus Cristo para nós. É tempo de favor dos céus. Como hoje foi ministrado, é o tempo da graça. É o tempo que Deus está abrindo os seus braços, dizendo: venha, eu quero você comigo. Tem alguém? Todos salvos? Todos crentes? Amém. Se você está nos assistindo e nesse momento você ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, fale com a sua boca, crendo com o seu coração. Declare que Jesus é o Senhor. Declare que você se arrepende de todos os seus erros, de todos os seus pecados, e que hoje você recebe Ele como seu único e suficiente Senhor. Que crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E bota lá no chat: eu nasci de novo. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos participar da Santa Ceia. E eu tenho certeza, irmãos, que você não vai fazer a Santa Ceia, ou não vai participar como um ato de um ritual apenas. Se fizer, não faça, porque isso não é um ritual. Isso é algo sobrenatural. Amém? Foi estabelecido pelo Senhor. E até a vinda do Senhor, irmãos, nós vamos estar fazendo. E deixa eu te dizer, você não pode ficar, não é necessário você participar da ceia só aqui. Você pode fazer sua ceia na sua casa, com seus familiares. Participe, faça isso, é bênção demais. Quero chamar os diáconos aqui na frente. Nós vamos orar pelos elementos. E em seguida, irmãos, eles vão distribuir. E eu quero que vocês recebam, mas não participem. Todos vamos participar juntos. E se você está nos visitando, ou nunca participou junto conosco, mas você já é do Senhor Jesus, independente de congregar conosco, você está apto para participar. Se tem criança no nosso meio e eles querem participar, deixe, porque das tais é o reino de Deus. E depois você explica a eles. Nós vamos orar pelos elementos: o pão, que simboliza o corpo de Cristo, e o suco de uva, que simboliza o seu sangue. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graças por esses elementos, Senhor. Obrigado por este pão, que aqui simboliza o corpo de Cristo, o corpo que foi moído naquela cruz do Calvário, que foi humilhado, esbofeteado, cuspido, humilhado. Sim, Senhor, que foi rasgado as suas vísceras, que pelas suas pisaduras nós somos sarados, Senhor. E nós recebemos e acolhemos como sendo o corpo de Cristo. Assim também como esse suco que representa o sangue do Cordeiro. Sangue esse que foi vertido até a última gota naquela cruz do Calvário, e que levou todas as nossas iniquidades. Não temos mais pecado, porque Ele resolveu o problema do pecado. E hoje somos livres para desfrutar, Pai, da Tua presença. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos nele e estamos junto contigo. Eu te dou graças no nome de Jesus. Podem distribuir. Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto você está recebendo, nesse louvor, tira um momento de você fazer sua oração. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois participe. Então examina, coloca a tua vida diante do Senhor. Se tiver de pedir perdão, pede, mas não deixa de participar, amém?